Fala galera, tudo bem com vocês? Chegando aqui para mais uma semana do desafio NoFap, oitava semana completa, chegando a 2 meses mais ou menos do desafio, ou seja, 2/3 da minha meta inicial de 90 dias. Muito feliz de ter conquistado mais uma semana longe desses vícios que acabam com a vida da gente. Essa semana foi a semana do meu aniversário, então sempre quando chega mais ou menos do meu aniversário eu já começo a ficar mais reflexivo, acho que mais pessimista também, porque eu começo a pensar no tempo passando, nas coisas que a gente vai perdendo, principalmente a questão do tempo, as coisas que eu podia ter conquistado, as oportunidades perdidas. E esse ano foi diferente, eu já comecei desde sábado, meu aniversário foi na segunda. Já entrei nesse espírito de pessimismo, de negatividade, de pensar nas coisas que a gente perde durante esse tempo, do tempo, das oportunidades, como eu já falei, do tempo passando pra gente, o tempo correndo, né? Que eu acho que sempre quando chega nessa época de aniversário, acho que muita gente, não só eu, tem esse tipo de reflexão. E na segunda-feira, quando foi meu aniversário, eu também acordei com esse pessimismo. Tanto é que eu tenho aula de manhã, eu acabei faltando a minha aula por causa disso, que eu não estava nem um pouquinho disposto. Mas depois eu me peguei refletindo que não precisava ser assim. Eu que estava me colocando daquela maneira, com aquele pessimismo. Resolvi agir. Meditei, refleti. Principalmente nessas últimas semanas, o quanto que eu tenho melhorado, o quanto que eu tenho tentado evoluir, eu tenho lutado cada dia mais para ser uma pessoa melhor, tenho construído bons hábitos, trabalhando duro para conseguir ficar longe desse vício. Quantas noites mal dormidas eu tive, mas que valeram a pena estar nessa conquista diária. E transformou meu dia que poderia ter sido um dia ruim, negativo, em uma coisa boa, uma coisa melhor. Eu vejo que isso transformou minha semana também, que foi uma semana muito boa, acho principalmente por causa disso. Tinha tudo para ser uma semana ruim, porque geralmente no meu aniversário eu fico nessa zona de negatividade. Tenho certeza que é um hábito criado ao longo de todos esses anos, que sempre fico nessa onda. E eu consegui transformar isso apenas mudando minha perspectiva que era uma perspectiva negativa para uma perspectiva positiva, focando nas coisas boas, nas coisas positivas, nas coisas que eu tenho feito, que eu tenho melhorado. E foi uma semana muito boa. E outra coisa também que eu gostaria de colocar aqui nesse vídeo, durante a semana eu li um artigo muito interessante sobre as histórias, né, da nossa vida, como nós somos todos contadores de história, essa é que é a realidade. As crianças desde cedo já contam histórias, quando elas estão brincando, por exemplo, com um amiguinho delas, depois a gente pergunta o que aconteceu, elas relatam a história da maneira mais minuciosa possível para aquela mente ainda em desenvolvimento. Nós, desde o início da nossa mais tenra infância, somos contadores de histórias. E a todo momento estamos contando histórias para nós mesmos. Histórias que nos identificamos, histórias que não nos identificamos, histórias que constroem nossa vida, nossa personalidade. São feitas em cima daquelas histórias. E muitas histórias nossas não necessariamente são da nossa escolha, às vezes. Foram que aconteceram, às vezes foram histórias de outras pessoas que foram agregadas à nossa história. Por exemplo, você pode ter tido um irmão que era muito bom em matemática, ou então muito bom na escola, e isso gera uma certa pressão que você não acredita que você seja bom na escola por causa dele, sabe? Ou então, no meu caso, quando eu tinha um pai que foi jogador de futebol, eu nunca acreditei que poderia ser jogador de futebol, poderia ser atleta, coisa do gênero. É uma coisa que não tem fundamento, mas são histórias que a gente conta e que a gente acredita. Eu li um artigo muito interessante sobre isso, que eu vou deixar até na descrição. E nesse artigo tem 5 perguntas que eu acho que devem ser respondidas pela gente pelo menos uma vez na vida. Eu acho que, se possível, pelo menos uma vez no ano, ou pelo menos toda semana.
São as histórias que a gente conta sobre nós mesmos, as nossas histórias sobre a nossa vida, sobre em que identificamos, em que somos construídos. E lá tem 5 perguntas que eu gostaria de ler para vocês nesse momento, que eu acho que são importantes para nós pensarmos a respeito. Primeiro, sobre as histórias nossas. De onde surgiu essa história? Acho que é a primeira pergunta. Qual foi a origem daquela história que a gente está descrevendo? Pergunta número 2. Essa história é minha ou é de alguma outra pessoa? A história foi realizada, aconteceu comigo ou aconteceu com outra pessoa e foi agregado para mim? Que foi agregada à minha história. Terceira pergunta. Essa história é uma verdade sobre mim no presente? Essa história que aconteceu no passado, ou então que a gente projeta no futuro, no momento essa história é real? Ela tem impacto na minha vida? Essa história, pergunta número 4, essa história está contribuindo ou dificultando a minha felicidade? Essa história que eu conto está agregando valor na minha vida ou está dificultando, criando empecilhos, criando barreiras que talvez nem existam de verdade? Acho que é um ponto muito importante para pensarmos a respeito. Número 5, não menos importante. Eu escolho continuar a viver essa história ou é hora de escrever a outra história? Questão 5 eu acho que é fundamental. A gente tem o poder das escolhas. Nós escolhemos as histórias que queremos ser, de quem somos. E você tem o poder de escolher uma nova história. Eu até gostaria de comentar aqui uma coisa que eu não comentei nos outros vídeos, mas quando eu comecei o Reboot de 90 dias, eu escrevi a minha história para quando eu estivesse nos 90 dias, aonde eu queria chegar, quem eu gostaria de ser com esses 90 dias. A minha história, o meu final da minha história que ainda não tinha acontecido. E eu espero, quando chegar nos 90 dias, dividir essa história com vocês. Na verdade, eu tenho certeza que eu vou chegar nos 90 dias, porque a minha história sou eu que escolho. E eu escolho não reviver esses momentos. Eu escolho a minha história de felicidade, de ser uma pessoa melhor, de me livrar desse vício para todos sempre. E é isso, galera. Essa é a minha mensagem de hoje. Essa foi o meu diário semanal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem. Vamos lutar todos contra esse vício. No FEP Setembro, né? Vamos levantar essa bandeira. Obrigado, galera.